Boa noite, igreja. Que bom ver vocês aqui, que bom estar aqui também com vocês. A gente está aqui hoje para adorar o Senhor. E hoje eu estava pensando muito, hoje eu estava de folga, estou de folga do trabalho. E antes de vir para cá, eu agradeci ao Senhor por estar aqui hoje. E principalmente por ter tido um dia ótimo, maravilhoso. E aí eu comecei a falar para Deus, nossa, quantas coisas eu esqueço de agradecer ao Senhor, né? Quantas vezes a gente esquece de agradecer ao Senhor por diversas maravilhas que Ele faz na nossa vida. E aí eu lembrei de uma história dos 10 leprosos, que vocês já devem ter escutado muito, que conta lá em Mateus, no livro de Mateus, que os 10 leprosos, naquela época os leprosos não podiam chegar perto de uma pessoa, não podiam encostar nas pessoas, tinha que ficar pelo menos 15 metros de distância. E aí eles sabiam que Jesus fazia muitos milagres, eles queriam ser curados. E Jesus curou os 10 leprosos. E eu imagino como é a vida de uma pessoa com uma doença tão séria dessa. Uma doença onde todo mundo vê e você se sente rejeitado porque ninguém quer encostar perto, porque se encostar sabe que vai pegar essa doença. Mas Deus, Ele teve compaixão e curou os 10 leprosos, né? E apenas um voltou para agradecer a Deus pela cura. E aí Jesus olhou, eu fico imaginando assim, Jesus olhando para aquele homem e pensando, cadê os outros 9? Eu curei 10, cadê o restante da galera? Só veio um. E esse moço que veio agradeceu ao Senhor pela cura, porque ele tinha o coração grato, ele reconheceu aquilo que Deus fez. Será se a gente é grato? Será se nós sabemos reconhecer aquilo que Jesus fez por nós? Então, hoje, a gente vai começar esse louvor. Convido vocês para ficarem de pé. E a gente vai começar esse louvor de agradecimento a Deus. Agradecer por estar aqui, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pela nossa família, agradecer, inclusive, pelas dificuldades, né? Que a gente não deve agradecer só pelas coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida, mas que a gente possa tirar esse momento para adorar esse Deus que merece todo o agradecimento que a gente tem a Ele.
louvor, a gente vai tirar para os dízimos e para as ofertas. Por um tempo, eu queria até compartilhar com vocês que por muito tempo eu nasci na igreja e eu ouvia muito falar em dízimo, oferta, mas eu não via aquilo como obediência ao Senhor. Eu não via o dízimo como obediência a Deus. Porque a gente é muito apegado ao dinheiro, né? A gente tem já é enraizado na gente pegar o dinheiro e querer todo para a gente. Quanto mais tem, mais a gente quer, E é difícil a gente entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. É difícil a gente entender que se a gente tem um emprego é porque o Senhor nos deu. É difícil a gente aceitar que a gente precisa dar para aquele que nos dá em dobro. Não em dobro em dinheiro, mas dá em dobro em outras coisas além, né? Quando a gente dá, Deus nos abençoa, a gente fica com o coração grato, inclusive. E eu passei muito tempo para entender que eu precisava dizimar ao Senhor, que eu precisava ofertar. E o Francisco, na verdade, meu marido, que me ensinou. No primeiro mês foi difícil. Eu falava, vou ter que fazer o cálculo e eu vou ter que tirar isso aqui, vai ficar me faltando naquilo ali. Mas depois, com o tempo, eu fui exercitando e fui entendendo que realmente não é meu esse dinheiro. E eu fui dando com gratidão. Às vezes, nós como cristãos, a gente tem dificuldade até em ofertar 50 centavos. Imagina dizimar, tirar o 10% para o Senhor, né? E eu queria muito, sabe, que quem não tem esse hábito ainda, porque não é fácil, eu não vou dizer que é fácil, não é. Mas quem não tem esse hábito, que a gente possa tirar esse louvor agora para orar. Dizer, Senhor, me ensina a dizimar, me ensina a ofertar a Ti, para que eu possa ser mais grato. E eu aprendi que quanto mais grato, mais próximo a gente está do Senhor. A gente só consegue sermos gratos por aquilo que Ele nos dá quando a gente tem a proximidade com o Senhor. E não dá para ficar postergando isso, tá? Não dá para ficar dando desculpa. A gente tem que orar e pedir o Espírito Santo para nos ajudar a ter essa prática, que é uma prática que o Senhor já nos ensina há muito e muito tempo, a gente que não pratica. Então, que a gente venha louvar e orar mesmo a Deus, pedindo ao Senhor essa ajuda para vir do nosso coração a ofertar e a dizimar a Deus. Por ela não somos
até uma dancinha aí. Vamos orar, gente. Senhor, muito obrigada, Deus, pela vida de cada um, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Estamos aqui porque te amamos, Senhor, porque gostamos de te adorar. Sentimos prazer nisso, Deus. Que o Senhor possa também estar aquietando os nossos corações. Eu não sei como foi que cada um veio das suas casas, mas aquieta, Senhor, o coração de cada um. Que a gente possa sair daqui hoje, Senhor, fortalecido, meu Pai, para que a gente possa sentir esse desejo de te buscar cada vez mais, porque nós é que precisamos de ti, Deus. Então, coloca no nosso coração esse desejo de te querer mais, de aprender mais de ti, de te buscar mais e mais, Deus. Agradeço também, meu Pai, por quem ofertou, para quem também não ofertou, Senhor, abençoa a vida de cada um deles, e que o Senhor possa estar nos ensinando, Senhor, a dar, Senhor, para ti aquilo que já é teu, Jesus. Assim te peço, em nome de Jesus, amém.
próximo louvor fala de descansar nos braços de Deus. Fala nessa dependência que a gente tem que ter no Senhor, né? Entregar para Deus e deixar Deus fazer. Sem a gente estar lá com as nossas próprias mãozinhas e fazer por Deus. E eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu fui... Várias experiências eu tive com o Senhor em confiar em Deus, né? Mas eu tive uma experiência muito marcante, sabe? Que eu lembro que eu queria passar muito no seletivo aí, em uma prova do mestrado, e eu falava para todo mundo que eu queria, mas eu comecei a querer tomar controle das coisas e não descansava em Deus, no Senhor. E eu lembro de uma oração que eu fiz a seguinte: Senhor, eu entrego para Ti, eu vou estudar, vou fazer a minha parte, mas se não for da Tua vontade, tudo bem. E aí eu lembro que eu orei para Deus e disse assim: mas me ajuda a entender que é a Tua vontade, para que eu não venha sofrer tanto. E eu sempre fui muito sincera com o Senhor, né? E eu lembro que a partir daquele momento eu comecei a ter uma paz no meu coração, porque eu descansei no Deus, em Senhor. Eu descansei e eu entendi que se fosse para eu passar, amém. Se não fosse para eu passar, é porque Deus tinha outros planos para a minha vida, né? E Deus, ele já tinha planos grandiosos na minha vida, porque Ele sabia que o sonho dEle para a minha vida era aquela. E eu passei, né? Eu descansei no Senhor e eu passei nessa tão almejada prova. E a gente vem exercitando isso, né? Cada dia a gente vai passando por provas que Deus vai colocando no nosso coração, que é difícil a gente entregar para Deus mesmo. Eu não sei qual é o problema que você está tendo, eu não sei o que é que Deus está falando para ti. Descansa, filha, descansa, filho. Mas entregue para Deus, porque eu nunca vi Deus dormir no ponto. Senhor sempre trabalha enquanto a gente está dormindo. A gente só precisa dizer para o Senhor o seguinte: olha, Deus, eu já não consigo mais, não está mais no meu controle. Eu entrego para Ti, porque eu sei que Tu vai fazer melhor que eu. Mas não é entregar para Deus, segura aqui, Marina, não é entregar para Deus e tipo assim, não, peraí. É entregar para o Senhor mesmo e está aqui. Faz, pode fazer e descansar em Deus. E quando a gente descansa, Deus faz acontecer. Porque Ele entendeu que a gente é totalmente dependente do Senhor e a gente deixou Ele agir. Então, vamos louvar esse hino. E vai orando para Deus, vai entregando aí tudo que você quer entregar para o Senhor e pede para Deus cuidar, Deus fazer.
entregar para Ti, Senhor, nossas preocupações. Eu não sei, Senhor, o que é que está afligindo o coração de cada um aqui, mas Tu sabe, Deus, Tu conhece o coração de cada um aqui, Jesus. Ouça, Senhor, as nossas orações. Ouça, Senhor, nossas súplicas a Ti, Deus. E acalma, Senhor, os nossos corações. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti. Mas confiar, Senhor, sem querer tomar conta de tudo, Senhor. Que a gente possa aprender, meu Pai, a Te entregar o controle da nossa vida, Jesus. E principalmente descansar, Senhor. Traga, Senhor, paz em nossos corações. Nos ensina também, Senhor, a ser totalmente dependente a Ti, Jesus. A gente precisa, meu Pai, aprender. A gente precisa confiar mais em Ti. Nós precisamos descansar. Me ensina, Senhor, porque eu também preciso confiar em Ti nos momentos de aflição, meu Deus. Que eu possa também vir Te buscar em primeiro lugar, Senhor. Antes de buscar qualquer pessoa aqui na terra, que eu possa Te buscar em primeiro lugar. Contar os meus problemas a Ti, Senhor. Vai me ajudando, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Assim Te peço também, Deus, que Tu possa estar usando, Senhor, Francisco, que vai estar levando a palavra hoje. Usa, Senhor, o Espírito Santo possa estar usando a boca dele para que venha falar aos nossos corações. Abra, Senhor, os nossos olhos e o nosso entendimento para entender a Tua palavra, Deus. Que a gente venha sair daqui, Senhor, hoje, mas entendendo aquilo que Tu quis nos revelar, nos falar, Jesus. Que a Tua palavra não venha ser esquecida, Senhor, mas que a gente venha praticar também quando chegar em casa, Deus. Vai nos ensinando, Senhor, dia após dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu Te peço. Amém. Vamos impor as nossas mãos sobre o Francisco, como a Elisama falou, ele que vai estar sendo usado hoje para trazer a mensagem. Nós queremos orar por ele. Amém? Paizinho, nós colocamos a vida do Francisco diante de Ti, Senhor, mas nós sabemos que ele fez isso, Senhor, desde o início, quando ele sabia que ia trazer a Tua mensagem, Senhor. Por isso, mais uma vez, nós Te agradecemos, Te louvamos pela vida dele, Senhor, pela disposição dele em trazer a Tua mensagem. E nós continuamos a Te pedir, Senhor, que seja a Tua boca falando através da vida do Francisco, Senhor, que Tu possa usar ele, Senhor, para ministrar os nossos corações, Senhor. Que sejamos essa noite, Senhor, quebrantados, Senhor, que seja tirado qualquer tipo de venda que ainda haja em nossos olhos, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor, nessa noite, Pai, seja a noite de salvação, de transformação e de renovo, Senhor. Que hoje seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Que Tu possa usar o Francisco hoje, Senhor, grandemente para trazer a Tua palavra, Senhor. O que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar-se. Vou tirar aqui, eu acho. Dar novamente uma boa noite a todos. Estava um tempo aí sem aparecer, exatamente 5 semanas, né? Algumas coisas foram acontecendo,
Mas graças a Deus estou aqui, querendo ou não, passar 5 semanas longe da comunidade, dependendo do motivo. Às vezes é complicado, né? Até para caminhada de pé você se sente um pouco mais inquieto. Eu me senti em alguns momentos, né? E querendo ou não, eu vejo que fazer parte de um corpo é importantíssimo, é importantíssimo. Vejo algumas pessoas falando que levam a fé sozinho. Eu creio que se você aceita, você será salvo, né? E se arrepende, entrega realmente a sua vida, você será salvo. Mas a importância de estar fazendo parte de um corpo é fundamental, até para a tua saúde nutritiva e amadurecimento espiritual. E para o grande chamado de Jesus, né, que é fazer discípulos. Então, a minha leitura de hoje se encontra-se em 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. Vocês podem abrir 2 Timóteo, capítulo 3, do 10 ao 17. Por que trazer essa palavra? Muitas vezes a gente aceita a Cristo, entrega, até passando, por isso que eu falei um pouco, a gente entrega a nossa vida para Cristo, aceita, e depois? A pergunta muitas vezes fica para a gente, e depois, o que é que eu faço? Qual é o segundo passo? Como devo viver a minha vida? E aí eu olho para essa carta de Paulo, onde ele traz recomendações para Timóteo, como ele deve agir, e eu acho muito interessante para a nossa vida também. Faz lembrar coisas que muitas vezes diariamente a gente pode estar esquecendo na nossa caminhada diária. E vou a ler então. Pronto. Vou ler. Quem não trouxe sua Bíblia vai estar projetado aqui no Data Show, tá bom? Diz o seguinte: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Só gostaria de orar um pouco por essa palavra. Senhor Deus, eu te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Em primeiro lugar, Pai, fala essa palavra para mim, aos nossos corações de cada um aqui da igreja, e transforma, Senhor, vai transformando diariamente, Pai, nossas vidas, porque o nosso propósito é ser parecido contigo, e não com alguém que a gente conhece, ou um amigo. O Senhor é o nosso padrão. Então que a gente possa ser parecido contigo a cada dia e nos ajuda ao longo dessa caminhada, Pai. E nos fala através dessa palavra, Senhor. Amém. Pronto. Gostaria de trazer um pouco também, antes de falar dessa palavra, se vocês perceberem, basicamente,
A partir do 10 é uma continuação, né? Uma continuação porque ele começa com mais você, se você perceber, né? No início, ele está falando um pouco que os últimos dias serão dias de tempos terríveis, né? Onde haverá, os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, baflentos, tudo contrário ao fruto do Espírito, né? Serão amantes dos prazeres da carne, tudo isso. E no 10 ele diz, mais você. Então é para a gente também, porque querendo ou não, a gente vê hoje a ganância na vida das pessoas é imensa. Eu estava até conversando com o Helder, estava pensando numa pregação futura, mas se você for perceber, todo mundo tem medo da morte. A maioria. Sabe por quê? Se a gente for ver como é que está sendo a vacinação hoje para o Covid, né? É tratado como a salvação da espécie humana. Porque se você pegar a Covid, não desmerecendo alguma coisa do tipo, só estou querendo que vocês pensem desse jeito. Porque as pessoas estão agindo como? Como aqui, com avareza, sendo cruel. Por quê? O que você vê de pessoas burlando a fila para tomar a vacina antes, pessoas com a identidade adulterada, grupo de pessoas que a gente já viu que o que é que eles fazem? Eles compraram a vacina e a pessoa estava andando neles. E aqui diz, eles estavam sendo enganados, porque descobriu que depois aquela não era vacina. E a gente vê essa correria, essa loucura, né? E muitas vezes eu estava vendo a salvação eterna, que é Jesus Cristo em nossas vidas, muitas vezes o pessoal não está nem aí. Essa segunda morte está longe e tal. Então, vou deixar para depois isso aí, quem sabe no fim da minha vida, alguma coisa do tipo. Mas é só para você ver, né, que, como diz Paulo dando aquele conselho no início, né, que nos últimos dias serão tempos difíceis. Tempos onde a gente vai ver, sem amor, o amor pela família vai ser irreconhecível. Muitos terão a aparência de piedade, mas negam a si mesmo. E, como ele diz, elencou tudo isso de ruim e diz, mas... E o interessante é para a gente também, a gente está vivendo nesse mundo, a gente está vendo tudo isso acontecer, a gente está vendo todo tipo de crueldade, muitas vezes, não gosto de falar aqui, mas coisas... crueldades de um serial killer que a gente viu, e muitas vezes coisas piores que eu vi essa semana, um filho que matou o pai. Então a gente está vendo muitas coisas terríveis, a gente está vivendo isso. Mas, assim como Paulo traz esse conselho para Timóteo, ele traz para a gente também. Mas antes disso, eu gostaria que a gente pudesse ter um pouco aprofundar um pouquinho mais, da gente entender a realidade que Paulo escreveu essa carta, e para quem e por quê, né? Para vocês terem uma ideia, essa carta de 2 Timóteo, ela foi escrita no final da vida de Paulo, quando ele ainda estava preso, e as duas cartas, elas estão, tanto a primeira como a segunda, elas estão relacionadas com pastoreio e também liderança da igreja, também trazendo orientações de Paulo sobre a maneira como Timóteo deveria lidar com os diversos tipos de problemas que se encontravam sobre a sua supervisão. Ele tinha essa responsabilidade sobre aquela comunidade. Assim como as qualidades que devem ser levadas em conta na escolha de líderes da igreja. E no trecho que a gente leu, ele dá conselhos sobre a conduta pessoal de seu discípulo. Timóteo era discípulo de Paulo. Para que siga o quê? O exemplo de quem? Dos maus? Não. Mas para que siga o exemplo de Paulo, como ele foi testemunha fiel de Jesus Cristo. E isso é importante para a gente saber. Uma pregação que dificilmente eu faço, mas eu acho ela muito importante, seria versículo a versículo. Porque cada versículo aqui tem coisa muito importante para a gente poder falar.
no 10, que é o inicial, ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Como eu falei antes aqui no início, Timóteo foi discipulado por Paulo. Era alguém que acompanhava ele, foi acompanhando ele ao longo da sua caminhada. E Paulo, ele elenca alguns fundamentos importantes na nossa vida, na vida de cada pessoa, daqueles que querem seguir a Cristo. Ele fala de fundamentos que devem estar na palavra de Deus. Primeiro, a sua conduta ética e moral. Lembrar sempre a gente também que o propósito maior é de ensinar e expandir o Evangelho, a fé em Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma coisa que tem que sempre estar no nosso DNA. Que essa fé também deve ser passada para outras pessoas. Que o propósito maior é ensinar aqueles que não conhecem a palavra de Deus e apresentar a Cristo como o único Senhor Salvador das suas vidas. E com isso a gente tem que fazer com amor e muita dedicação, assim como Paulo fez com Timóteo. E juntamente com a perseverança de expandir o Evangelho de Deus, Paulo recomenda a Timóteo algumas qualidades. Algumas qualidades que ele pode ver na própria vida do Paulo. Ao longo de tudo isso, ele pode ver. Quando você faz uma caminhada com seu discípulo, ao longo do tempo você vai, com seu discipulador, ao longo do tempo você vai vendo qualidades na vida dele. Os 12 discípulos de Jesus só o seguiram porque olharam para ele e disseram que, realmente, mestre, tu és o Salvador. Porque eles viam diariamente Deus, como ele tratava as pessoas, como ele agia e o amor que ele tinha. Você não pode passar aquilo que não tem para o seu discípulo. É muito complicado isso. Você passa aquilo que você tem. Então ele diz: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Então quando ele diz a minha conduta, a conduta dele era visível, como ele tratava as pessoas nos momentos difíceis. E assim também é para a gente. A nossa conduta nos inúmeros momentos da nossa vida, dos momentos de conflitos também, é importante a gente ter uma conduta ética moral correta, pautada em Cristo com a verdade. Isso é muito importante. E ele diz: a minha conduta olhou o propósito dele, que é o propósito de expandir o Evangelho, a fé que ele tinha em Cristo, a paciência, porque o cara foi açoitado, foi preso, e mesmo assim ele não deixava de seguir a Cristo. E o amor, como diz lá, o meu amor. E na terceira linha, a minha perseverança, né? A perseverança sempre, ele participou de participou não, ele não queria participar, mas o navio dele afundou, participou do naufrágio, mas Deus o guardou. E no 11, que é no começo da na terceira linha, diz: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram, e ele elenca as 3 cidades, Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aí, para a gente também sempre lembrar, eu lembro, mas entregar a vida a Cristo não é: estou livre de todos os problemas da minha vida, todas as perseguições, agora vai ser só relax a minha vida. Não, Paulo sofreu muitas perseguições por isso. E ele sempre diz, essas perseguições para ele e suportar tudo isso, comparado à morte, era lucro, né? E para a gente também, né? Viver, a morte era lucro para ele. Então, para a gente, é a mesma coisa. A gente também passa por perseguições, muitas vezes não como em alguns países comunistas, que não são como a gente, democrático, né? Que você, por seguir a Cristo, você é morto. Andar por uma Bíblia, você é morto. Falar da palavra de Deus, você vai ser morto. Mas
Quando você fala de Cristo, também você sofre outros tipos de perseguições além de física. Quando você fala de Cristo, um amigo da escola de vocês olham para vocês e falam: vocês não têm juízo. Essas meninas aí são bobas. Ou quando você está na faculdade e o pessoal se distancia de ti porque esse cara é cristão, não. Então, querendo ou não, a gente vai sofrer algum tipo de perseguição, vai ser deixado de lado por seguir a Cristo. Seja no trabalho, muitas vezes você pode ser caçado no trabalho, porque você segue a Cristo e aquela pessoa não quer de maneira nenhuma que você fale da mensagem de Deus. Mas uma coisa importante a gente lembrar, né? Jesus mesmo sofreu perseguições. E a gente vai também passar por muitas delas. Mas ânimo para cada um de nós. Se Jesus disse: eu venci o mundo, ânimo para a gente nesses momentos, porque muitas vezes nesse momento você está sendo testado, você está sendo aprovado por Deus, porque você muitas vezes nesse momento você não dobra o seu joelho para outras pessoas, mas se mantém firme na sua palavra em Cristo Jesus. Então ânimo, gente, ânimo nesses momentos. No 12, ele vai dizer: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você não quer sofrer perseguição, não viva com Cristo. Quando eu digo isso na brincadeira assim, mas é muito gratificante viver com Cristo. E a gratificação vem de uma vida completa. Você se sente completo quando está com Cristo. E quando está sem Cristo, como eu já vi muitas pessoas falando, muitas pessoas que têm dinheiro, têm carro, têm tudo, mas se sentem infelizes. Por quê? Falta alguma coisa. E a minha vida com Cristo é uma vida completa. Tem desafios, tem momentos difíceis, é claro, mas ela é uma vida feliz no entorno de tudo. Chegar em casa e saber que você está fazendo a coisa correta. E é um conselho para a gente também. Deseja viver piedosamente. Fazer de acordo com a verdade. Tudo à luz. Nada escondido. Você se sente tranquilo. Você se sente em paz. E isso é muito bom, porque essa paz é que tu precisa muitas vezes para falar de Cristo para outra pessoa. Porque quando você não está em paz, você não consegue falar dele. Você não consegue ter uma vida completa com ele. Enquanto você não se ajoelha e pede perdão e pede aquele retorno: Senhor, me abraça, Senhor, te peço perdão. Então, no decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada, perseguições vão vir. Mais ânimo. Isso não vai nos tirar do amor de Deus. Isso não pode nos separar dele. Isso tem que dar cada vez mais forças diária para a gente, porque a gente tem que saber que está sendo aprovado por Deus. No 13, diz o seguinte, já no finalzinho: contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí é só para dizer o fim daqueles que serão perversos, daqueles que vão enganar a gente, vão tentar enganar, por exemplo. Eles só vão de mal a pior. Só vão de mal a pior. E ele está falando um pouco do início, né? Dias difíceis, os homens serão cruéis, enganadores. E no dia do juízo, que é o dia, Cristo vai voltar, vai ter o juízo perante Deus. Terá uma sentença para aqueles que têm os frutos do Espírito e aqueles que têm a obra da carne. E
Eu trouxe até um versículo que está em João 15:2, que diz o seguinte: todo ramo que está em mim, no caso Jesus Cristo, Deus, não dá fruto, ele corta. Então, esses serão cortados da videira verdadeira, que é Jesus, e lançados no fogo eterno. Um fogo que é a sentença para todo aquele que não permanece nele. Querendo ou não, a gente tem que falar disso. O evangelho, muitas vezes a gente fala só a parte boa, e algumas pessoas falam do evangelho de uma forma tão doce que ultimamente eu olho alguns vídeos e eu tenho me envergonhado assim do evangelho que não te leva ao arrependimento de modo nenhum, não te mostra quem tu és. Um evangelho não mais centrado em Cristo, mas centrado na pessoa do homem. E não vou falar isso, mas é complicado. Não vou me estender nesse assunto sobre isso, mas no dia do juízo, o Senhor irá nos cobrar. No 14, que é o próximo, ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Você sabe de quem aprendeu inicialmente Timóteo? As palavras, quem foi que as primeiras pessoas que passaram para ele? Será que foi Paulo? A gente vai já saber disso. Mas, para vocês terem uma ideia, o que estava acontecendo no momento daquela igreja, que Paulo manda essa carta, alguns mestres estavam dando falsos testemunhos lá dentro. Então ele faz uma recomendação no imperativo para Timóteo, para que Timóteo permaneça firme em tudo aquilo que foi ensinado, e tudo aquilo, tanto por palavras, como num viver diário com Paulo também, e na convicção que ele tem em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Esses ensinamentos que ele aprendeu, ele não aprendeu de qualquer um no início, ele aprendeu primeiramente da sua mãe, ensinado também por sua avó Lloyd, e o que eu estou falando aqui está na Bíblia, depois eu vou passar para vocês. Aprendeu da sua avó, e por último, do próprio Paulo, podemos assim dizer, naquela caminhada, né, quando ele escreve a carta. Então são coisas também para a gente poder estar cuidando assim no nosso viver diário. Quem a gente está escutando, quem a gente está dando ouvidos também. Eu estava até conversando com o Helder, eu vi um rapaz do trabalho, eu tenho um pouco contato com ele, porque ele é uma função específica, ele aparece uma vez ou outra lá, e ele estava vendo um vídeo de uns caras botando no status de uma pessoa, no status do WhatsApp dele, e era o cara falando sobre a palavra de Deus, tudo bonitinho e tal. Eu não conhecia a pessoa, depois fui ver alguns vídeos e fiquei meio assim, rapaz, não dá para me conversar com esse cara aqui não, sobre isso aqui, dizer que isso aqui tá legal, porque um evangelho centrado no homem é complicado, isso não existe para mim, né? E aí, mas eu estou tentando uma outra forma de conversar com ele. Não quero citar aqueles vídeos, porque querendo ou não, se ele me perguntar, eu vou ter que ser sincero com o cara, e eu acho que Deus age assim também. Se eu for sincero, eu acho que de uma forma ou de outra ele age. Então que a gente, dentro da comunidade, dentro de nossas casas, dentro do meio onde a gente está, tenha um cuidado muitas vezes com quem você está escutando, entendeu? Querendo ou não, existem falsos mestres, não posso nem dizer dentro da igreja, né, mas dentro de comunidades, podemos assim dizer, né? Porque a igreja, eu creio no corpo de Cristo, e todo que está lá se arrependeu verdadeiramente e entregou sua vida para Ele. Então, cuidado com quem vocês estão ouvindo. No 15, diz o seguinte:
Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus. Ele está falando das letras, que vamos continuar aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Chegou um ponto crucial. Como servos de Deus, a gente tem que estar como nesse último versículo 17. A gente tem que buscar cada vez mais ser alguém apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu acho que se a igreja continua cada membro dessa comunidade busca isso, ser apto e plenamente preparado para toda boa obra, o reino de Deus avança cada vez mais, e cada vez mais rápido. E cada vez mais rápido. Mas voltando um pouco para o 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E aqui ele dá 4 motivos para Timóteo e também para a gente, porque ela é útil. Ela é útil para quê? Primeiro, ensino. Segundo, repreensão. Terceiro, correção. E quarto, instrução na justiça. Ou seja, ela é útil para a edificação do corpo de Cristo. Muito útil. É fundamental que a liderança, não somente dessa igreja, mas de todas as igrejas, tenha uma base sólida de conhecimentos da Bíblia. E como é que a gente adquire isso? Lendo, meditando nela, buscando a direção de Deus sobre cada passagem. Por quê? Para que a comunidade, para que essa igreja possa ensinar com convicção e clareza a palavra de Deus. Porque esses falsos mestres tinham a convicção deles. Mas, se a gente dedica esse tempo em leitura da palavra, buscando não somente o conhecimento, porque muitos têm o conhecimento da Bíblia e usam ela da maneira que querem, mas também derramar a nossa vida sobre ela, para que ela possa nos ensinar, nos repreender naquilo que a gente também precisa, a correção, e nos instruir na justiça. Porque passar a mensagem para outra pessoa, a gente pode passar de inúmeras maneiras, de formas errôneas, mas a gente tem que passar ela com convicção e clareza, para que as pessoas possam realmente entendê-la e saber quem é Cristo na vida delas e por que agora elas o querem segui-lo. E também a gente tem que muitas vezes usar ela para exortar o irmão, para corrigir. Eu já fui exortado por um irmão antigamente e não tenho vergonha de dizer isso, porque quando a gente às vezes precisa também ser exortado, a gente muitas vezes precisa ser corrigido em alguns momentos da nossa vida, e isso é bom, porque faz a gente pensar, realmente eu tenho que mudar nisso aqui. Isso foi bom para mim. E muitas vezes a gente tem o medo de repreender ou corrigir o irmão para não criar um atrito ou coisa do tipo. Mas se for na base da palavra e com amor, como foi comigo, não se preocupem. Usem a palavra de Deus. E eu também estou numa caminhada. Se daqui a um tempo eu precisar ser corrigido, exortado, eu vou aceitar. Se estiver na palavra de Deus, eu vou aceitar. E o 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o servo de Deus esteja apto e plenamente preparado para fazer a obra de Deus, ele tem que estar firmado nos ensinamentos da Escritura.
Isso é fundamental. Você não consegue estar apto e plenamente preparado se você não está firmado nas Escrituras de Deus. E quando eu digo isso também, né, um meditar a Deus, um coração derramado, porque ela serve, como eu falei, para edificar o corpo. Edificar o corpo, como já foi falado aqui, ensinando, repreendendo, corrigindo e instruindo. Isso é fundamental para uma igreja. Quando Paulo escreve apto, ele significa o que é apto? Uma pessoa capaz e habilitada para realizar a obra de Deus. Apto, aptidão. Quando você tem aptidão em algo, você está preparado. Para isso, o servo de Deus tem que estar em constante leitura da palavra. E eu cito 3 coisas aqui: leitura, oração e comunhão. Funciona basicamente como esse tripé. Se vocês podem olhar aqui, a gente que está aqui, o tripé que está segurando o celular que está nos filmando. Se você simplesmente tirar um daqueles, como é que eu posso chamar isso aqui? É um pé, né? Uma das pernas das 3. Se você tirar uma, inevitavelmente ele vai cair. Ele vai cair. Então a nossa vida também pode ser parecida com isso se você está querendo ser apto e plenamente preparado. Oração, leitura e comunhão. Isso é uma base sólida para que a gente possa estar nos momentos difíceis, como ele falou, para que a gente possa estar, em vez de estar seguindo os maus ensinamentos, mas sim corrigindo e ensinando, e instruindo na justiça aqueles que estão errados. E sempre, como eu falo, com amor. A importância de tudo, a gente tem que exortar com amor. Porque eu já vi exortações sem amor. E as exortações sem amor é complicado. É complicado. O importante é a gente tem que ter capacidade, instrução e ensinar. Isso vem com o tempo, em leitura, em dedicação. A gente tem que também, cada vez que a gente vai lendo, se aprofundando na palavra, naquela constância em oração com Deus, o discernimento do que aquela palavra quer dizer para a nossa vida também, isso é importante. E a terceira parte do tripé é a comunhão, né? A comunhão com a igreja. Uma coisa que eu ouvi há muito tempo e nunca saiu da minha cabeça. Eu não vou para a igreja só para receber. A pessoa me disse para mim o seguinte: tu vai à igreja só para receber? Naquela época eu fiquei pensando, o que é que eu vou mais fazer na igreja? Vou louvar. Eu vou fazer isso. Ele falou uma coisa interessante: esteja preparado, porque você, além de ir lá, você também vai para edificar pessoas. Muitas vezes através de uma palavra que Deus usa na tua vida para um outro irmão que tu de repente não sabia e edificou a vida dele. Eu cito muito o seu Paulino, que uma vez eu estava desempregado, acontecendo algumas coisas e ele não estava sabendo. Mas eu não me lembro, mas ele me deu uma palavra naquele dia, que eu cheguei em casa, e do dia que ele me deu a palavra, do momento, eu fui edificado de tal forma que meu ânimo e meu vigor voltou. E a minha fé em Deus aumentou ainda mais novamente. E Deus foi fiel. E eu agradeço o seu Paulino demais. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Você vai para edificar pessoas. Então, isso é importante. E a palavra que ele me deu foi uma palavra da Bíblia. Por isso que é importante a gente estar em constante leitura. Ele me deu uma palavra da Bíblia certeira para aquele momento. E não foi uma palavra comum. Ele me disse algo que muitas vezes eu nem já tinha passado despercebido lendo pela Bíblia. Mas aquilo me edificou de tal forma que eu voltei revigorado para minha casa. E segui com mais ânimo ainda a caminhada com Cristo naquele momento que eu estava passando. Que foi para mim um dos momentos muito difíceis da minha vida. Então, isso que eu quero deixar para a gente.
que Paulo não avisa somente Timóteo nessa mensagem aqui, mas a todos nós que tomamos a decisão de seguir a Cristo. Eu, você. Essa caminhada a gente vai ter muitas perseguições, mas ânimo a cada dia, ânimo em cada momento. Persevere na palavra de Deus, esteja cada vez mais querendo estar apto e plenamente preparado para toda boa obra do Senhor. Tenha uma constância de leitura da palavra, tenha uma constância em oração com Deus, porque é ali onde você vai discernir o que a palavra quer falar para a tua vida. E comunhão, você precisa edificar pessoas, ser edificado, fazer parte de um corpo, e isso eu acho fundamental para a nossa vida. Como eu falei no início, as 5 semanas longe, querendo ou não, pareceu um pouco difícil para mim, sem mentira nenhuma. E isso num dia sentado com o Helder até me lembrou, tu tá alguns dias sem, as 2 semanas, quem sabe isso também e tal. E realmente a comunhão é importante, é fundamental. E é isso que eu queria deixar para a gente essa noite, não queria me estender tanto. Essas recomendações, assim como Paulo deu para Timóteo, também eu creio que é para a nossa comunidade, é para as nossas vidas. Essa palavra é para a minha vida, para que eu possa ter mais constância em oração, que eu possa ter mais constância em leitura da palavra, e cada vez mais querer estar em comunhão com cada um de nós. Amém? Eu gostaria de orar por essa palavra, por tudo que Deus falou. A gente possa abaixar nossas cabeças, silenciar o nosso coração. Senhor Deus, eu te peço mais, Senhor, eu preciso cada vez mais ler a Tua palavra. Eu, Francisco, preciso dedicar cada vez mais tempo em meditá-la, e mais tempo em oração contigo. Me ajuda nessa caminhada, Pai. Ajuda cada um de nós dessa comunidade também, Pai. Saber que a gente tem um propósito, seguir a Ti. A gente se inscreveu num exército onde o propósito maior é levar a Tua palavra até os confins da terra. E muitas vezes a gente não precisa ir até os confins da terra. Muitas vezes a gente precisa olhar para o lado, para o nosso amigo do trabalho que está ali sentado a 1 metro da gente, e mostrar, Pai, te tornar visível. E te tornar visível tem que ser na nossa vida também, nossos atos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Nos ajuda também, Pai, nos momentos de perseguições, que não possamos desanimar, mas sim cada vez mais ter ânimo, Pai. Ânimo. Nos ajuda como igreja a ter uma comunhão, Senhor, uma comunhão grande, que possa edificar, Senhor, as vidas dos nossos corações, e que isso possa ser diário, Pai. Eu só tenho que te agradecer demais por tudo, por cada vida aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir também, Senhor. Que Deus, Tu continue fazendo a Tua obra, Pai, na vida de cada um, na vida dessa comunidade. Os sonhos que essa comunidade tem sonhado nos leva ainda além, Pai, além, Senhor. Não porque a gente merece alguma coisa, ou porque a gente é alguma coisa, porque a gente está fazendo alguma coisa para Ti, não, Pai. Mas simplesmente, Senhor, porque vidas precisam ser alcançadas, pessoas estão morrendo sem Te conhecer. E nós temos esse dever de levar a Tua palavra, Senhor, aos corações. E, Senhor, eu sei que Tu faz a obra acontecer, Senhor. Tu é grande, Tu é maravilhoso. Eu só tenho que Te agradecer por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podem sentar-se um minuto. Marina pode dar a bênção final.
que eu esqueça, que eu fui tão apressado, eu vi que eu estava no tempo. Passa bem aí uma... Antes que eu esqueça. Coisas para a gente pensar em casa. Primeiro, estou apto e plenamente preparado para a obra do Senhor? Você que sabe, pense e reflita. Se não, o que é que eu posso fazer? 2, como anda a minha vida em leitura da palavra, em oração e em comunhão? E terceiro, e que eu acho muito importante Timóteo tinha um discipulador que o instruía, né, em toda a verdade, para que naqueles momentos, como naquela igreja, estava tendo falsos mestres, e ele sabia a verdade, tinha alguém que instruiu. Paulo, quem é o seu discipulador? Quem é o seu instrutor? Aquele que também te abre os olhos, é aquele que te ajuda também nessa caminhada. Pense, é só para refletir, para a gente levar para casa. Aprendi com o Gerson, né? Deixar aí. Tem muita coisa ainda para a gente ruminar, né? Pastor Henrique gostava de utilizar esse termo, né? Quer ficar sempre... Vamos nos colocar de pé para a bênção final. E aí eu convido vocês a estenderem as mãos. E aí vamos fazer um pouco diferente. Vamos estender uma mão assim para receber e a outra para abençoar aquelas pessoas que estão aqui. Às vezes é meio difícil, né? A questão da coordenação motora, mas vai dar certo. Então, a palavra de Deus diz assim nós queremos ser abençoados, mas nós também queremos ser instrumento de Deus para abençoar também a vida das pessoas que estão aqui, os nossos lares e a todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então, que a gente siga selado nessa paz que só o Senhor pode nos dar. Amém?